Você sabe o que é sepse? Preste atenção. Sepse é a principal causa de mortalidade em UTIs, as unidades de terapia intensiva nos hospitais. Porém, é possível salvar a vida de uma pessoa se a sepse grave for identificada logo no início e tratada prontamente de forma adequada. Vamos, portanto, ver uma série de orientações para que todos nós possamos ajudar a combater a sepse. Qualquer pessoa, independentemente do sexo ou da condição socioeconômica, pode desenvolver uma sepse. A sepse é um problema de saúde pública muito importante no Brasil e no mundo. Tanto pelo número de pacientes que acomete, quanto pela gravidade e pela alta mortalidade do problema. Estima-se que ocorram a cada ano 18 milhões de casos de sepse no mundo inteiro. No Brasil, estima-se que cerca de 400 mil pessoas desenvolvam sepse grave nos hospitais ou são atendidas nos hospitais a cada ano só no Brasil. Destes 400 mil casos que são atendidos nos hospitais brasileiros a cada ano, aproximadamente 250 mil mortes ocorrem relacionadas à sepse grave. A sepse é responsável por boa parte da ocupação total de leitos em UTIs no Brasil. 17% dos doentes na UTI, quer dizer, 2 em cada 10 pacientes têm sepse. 50% vai morrer. Isso não é um problema emergencial? A sepse tem uma questão muito importante associada, que é o custo. É hoje uma das condições associadas ao maior custo dentro da terapia intensiva. O paciente que necessita de mais recursos numa UTI hoje é o paciente com sepse. Para você ter uma ideia, a gente tem algumas estimativas de que no nosso país nós devamos gastar aproximadamente 17 bilhões de reais por ano apenas com o tratamento dessa doença. E eu não estou, obviamente, considerando aí os custos secundários relacionados à ausência do trabalho, à perda da capacidade laboral, enfim. Sepse é um termo recente. Veio substituir o que se chamava de septicemia. Sepse é uma condição desencadeada por um processo infeccioso que se acompanha de uma resposta inflamatória generalizada em todo o organismo. Até alguns anos atrás, a gente definia popularmente sepse como sendo a infecção generalizada. Mas, na verdade, não é a infecção que é generalizada. O que é generalizado é a inflamação. É muito importante essa colocação de que sepse se manifesta com inflamação como consequência de uma infecção, porque algumas pessoas podem ter uma infecção sem que isso se traduza nessa inflamação generalizada que é a sepse. Você pode ter uma pneumonia, uma infecção na garganta que fique restrita ao órgão acometido pela infecção. E no momento que você tem, então, essa inflamação como consequência da agressão infecciosa, você tem, então, o quadro de sepse. Então, sepse é uma resposta inflamatória sistêmica secundária a um processo infeccioso, podendo afetar vários órgãos. Vamos entender melhor o que acontece dentro do nosso organismo. O nosso organismo foi desenvolvido para reconhecer qualquer agressão. E, na verdade, isso é o que nos diferencia de outros animais. E é por isso que a nossa espécie se perpetua. Nós temos células especializadas no nosso organismo que ficam o tempo inteiro como sentinelas. E no primeiro indício de uma agressão, essas células desencadeiam uma resposta de defesa, uma resposta contrária a essa agressão. A questão toda é que, em algumas pessoas, essa resposta de defesa é tão intensa, mas tão intensa, que ela, ao invés de proteger, ela compromete diferentes órgãos. Então, quando o micro-organismo entra no nosso corpo provocando uma amidalite ou uma pneumonia, no ato, o nosso organismo reage, montando uma resposta inflamatória para tentar combater esse foco de infecção. Até aí, em geral, é o que todos conhecemos. Afinal, quem já não passou por uma dor de garganta e todo o mal-estar que uma amidalite pode causar? Porém, há determinadas pessoas que reagem de uma maneira mais intensa e ampliada, complicando o quadro. Para poder tentar exemplificar, quando nós fazemos uma infecção, por exemplo, na perna, o resultado dessa infecção na perna, basicamente a perna incha, nós temos dor, tem calor e tem rubor. Essa
resposta do organismo a esse processo infeccioso, com dor, calor, rubor e inchaço, não é o organismo que ocasionou isso, e sim a nossa resposta inflamatória tentando debelar esse organismo. Quando essa resposta inflamatória não se localiza só no foco da infecção, mas se generaliza para o resto do organismo, é como se o organismo inteiro ficasse com dor, com calor, com rubor. O organismo inteiro se inflama como resultado a essa infecção. Diversos órgãos podem ser afetados, a exemplo do rim e do pulmão, mesmo que a infecção não tenha se originado neles. Se isso acontece em vários órgãos, o funcionamento desses órgãos decorrente desta inflamação começa a se deteriorar e a função não deixa de ser normal como era antes do processo. Além desta inflamação, os órgãos sofrem pela queda da quantidade de oxigênio que chega até eles, porque existe uma queda da pressão arterial e o fluxo de sangue que carrega oxigênio para os órgãos diminui. Então esses órgãos sofrem por diminuição de oxigênio e por esta inflamação, resultando então em dano à função desses órgãos, que em última análise, quando persistente, é a causa de óbito desses pacientes que nós estamos acostumados a ver na literatura ou mesmo na mídia, a falência de múltiplos órgãos. A principal causa de falência de múltiplos órgãos nos hospitais é a sepse grave. A sepse se compõe de diversas síndromes com características de gravidade diferentes. Quando nós classificamos os diferentes pacientes portadores de sepse, nós temos 3 grandes grupos. Sepse, propriamente dita, que é esta inflamação sistêmica secundária a um processo infeccioso. Sepse grave, quando existe pelo menos a falência de um órgão, como insuficiência renal ou insuficiência respiratória. E choque séptico é a forma mais grave desse processo. É quando o paciente apresenta uma queda da pressão arterial de forma tão acentuada que compromete a função dos órgãos. Esses pacientes, então, são chamados de choque séptico e necessitam de medicações para manter a pressão arterial, senão eles evoluiriam rapidamente para o óbito. Ainda que qualquer um de nós possa em algum momento desenvolver uma sepse, há alguns grupos considerados de maior risco. Dentre eles estão os idosos, acima de 65 anos de idade, que em geral têm uma certa deficiência imunológica, e as crianças, especialmente as prematuras e as menores de 1 ano de idade, com o sistema imunológico ainda em formação. Além dos extremos de idade, pacientes que têm algum déficit de defesa imunitária do organismo, como doenças crônicas, câncer, uso de medicamentos, diabetes, insuficiência renal, esses pacientes têm maior chance de desenvolver infecção e, portanto, sepse grave. Há algumas afecções que estão mais relacionadas a casos de sepse grave. Sepse grave é causada por um agente infeccioso e, na grande maioria, são bactérias. Portanto, as infecções do trato respiratório, as pneumonias, as infecções após uma cirurgia e as infecções urinárias respondem por 80% dos casos de sepse grave. Reconhecer sinais que possam servir de alerta para a busca em tempo de ajuda médica é de fundamental importância. É preciso sempre redobrar a atenção diante de uma febre. Então, se essa febre vier acompanhada de uma confusão mental, uma desorientação, se ela vier acompanhada de um aumento da frequência cardíaca muito grande, se ela vier acompanhada de uma queda da pressão arterial, de uma diminuição da produção de urina, de um aumento muito grande da falta de ar ou da frequência respiratória, eventualmente os lábios podem se tornar arroxeados, as pontas dos dedos também, ou aparecerem manchas pela pele. Esses são sinais de que devem alertar a população que, na presença de uma infecção, devem rapidamente procurar um hospital para poder serem triados se tem sepse grave, choque séptico ou não. Vale reforçar alguns dos principais sinais de alerta. Quando o paciente com quadro infeccioso apresenta febre, dor muscular, mal-estar, taquicardia, aumento dos batimentos cardíacos acima de 90 por minuto, taquipneia, aumento da respiração acima de 20 por minuto e pelo menos um destes outros sinais: pressão baixa, que leva à sensação de desmaio, menor volume de urina, prostração intensa, confusão mental. Deve-se buscar auxílio imediato no hospital.
A investigação médica deve ser criteriosa e rápida. Exige atenção redobrada. A sepse pode ser confundida com outras doenças e isso contribui muito para dificultar o diagnóstico. A maioria dos sintomas e sinais associados à sepse são comuns a outras doenças. A grande questão é que poucas doenças podem acometer simultaneamente diferentes órgãos de maneira aguda. E esse é o grande alerta para todo profissional. Quando você observa disfunção renal, disfunção cardiovascular, disfunção respiratória, essa associação só pode ser por conta da sepse quando surge de maneira aguda. O atendimento à sepse é tempo dependente, ou seja, quanto antes diagnosticada, melhores as possibilidades para o paciente. Para o diagnóstico, além do histórico e exame físico, o paciente, ao chegar ao hospital, pode ser submetido a alguns exames complementares para a avaliação. Geralmente, os exames laboratoriais, no Brasil todo pode fazer, que é um hemograma, é simples, uma gasometria arterial que vai mostrar se tem lactato aumentado ou não tem, com alteração do gás carbônico e do oxigênio e do pH, né, acidose metabólica, e existe outros marcadores que não são usados normalmente, e marcadores menos específicos, que são a procalcitonina, a proteína C reativa, mas elas não são marcadores definitivos. Hoje os hospitais estão sendo treinados para diagnosticar esses pacientes rapidamente. Amostras de sangue, assim que a suspeita é levantada, e radiografias, principalmente de tórax, são realizadas nas primeiras horas de atendimento. Quando no exame de sangue nós temos evidência de aumento de glóbulos brancos e principalmente em horas depois, quando o laboratório nos informa que existe crescimento de alguma bactéria, nós estamos com certeza frente a um quadro de sepse grave. Agora vamos conhecer algumas das principais abordagens de tratamento da sepse. A sepse grave, o choque séptico, tem tratamento. E há muitas evidências hoje que o início rápido do tratamento correto da sepse tem o potencial de diminuir essa alta mortalidade em pelo menos 20% a 25%. É uma meta importante que requer um compromisso por parte de todos os médicos e profissionais de saúde para atender adequadamente o paciente de casos graves de sepse. Uma comissão internacional resolveu, como foi feito com o infarto agudo do miocárdio e o derrame, por exemplo, criar normas de tratamento para esses pacientes com sepse grave. Hoje existem documentos muito claros que nos indicam quais os tratamentos e, mais do que isso, em que momentos eles devem ser instituídos. Nós chamamos então de pacotes para o tratamento da sepse grave. Vale conhecermos um pouco mais sobre estes procedimentos para tratar a sepse. Que são basicamente dois. Um que deve ser instituído nas primeiras 6 horas do tratamento desses pacientes. E basicamente se compõe de exames laboratoriais, utilização de antibiótico nas primeiras horas e ressuscitação. O que quer dizer isso? Esses pacientes têm a pressão arterial baixa e eles precisam de grandes quantidades de soro para restabelecer a pressão arterial. Se nós utilizarmos grandes quantidades de soro nas primeiras horas, a chance desse paciente recuperar aumenta muito. Para nós termos uma ideia, quando não se utiliza grandes quantidades de soro, a mortalidade é próxima de 50%. Quando nós utilizamos grandes quantidades de soro, a mortalidade cai para 35%. No atendimento da sepse, há sempre uma íntima relação com o tempo, ou seja, o momento que se instala o procedimento de tratamento, inclusive no que diz respeito à introdução de medicamentos, como o caso dos antibióticos. Dentro de uma campanha que hoje nós temos no Brasil, campanha Sobrevivendo à Sepse, nós orientamos os profissionais de saúde a administrar os antibióticos nas primeiras 2 horas do reconhecimento desses pacientes. Quanto mais tempo nós demoramos para instituir, menor a eficácia e, portanto, maior a mortalidade desses pacientes. Uma série de outras condutas, de acordo com o guia de diretrizes, deve ser implementada no tempo certo. Depois, o tratamento se baseia em terapias de suporte. Eu vou precisar dar suporte à função cardiovascular, suporte à função renal,
suporte à função respiratória, com os diferentes equipamentos que nós temos na UTI, como o ventilador mecânico para garantir a respiração, drogas para manter a pressão em níveis adequados. Os doentes que ficam dependentes de drogas para poder sustentar a pressão vão precisar de corticoide ainda ao esquema terapêutico. Aqui, muitos doentes fazem aumentos da glicemia. Esses doentes que fazem aumento da glicemia, mesmo que não tenham diabetes antes, vão precisar de receber insulina endovenosa contínua durante o tratamento da infecção, durante o tratamento da sepse, até que a sepse possa ser controlada. E hoje nós temos para algum grupo de doentes, principalmente para os doentes mais graves, uma droga chamada alfa-dotricogina, que é uma droga que é um anticoagulante natural, mas que diminui essa resposta inflamatória, controla essa nossa resposta inflamatória e que tem também o potencial de diminuir a mortalidade nos doentes mais graves em até 30%. A evolução da medicina, de fato, tem ajudado a combater a sepse grave e a promover a saúde e qualidade de vida do paciente. Nos últimos 5 anos, o avanço nesse campo foi impressionante. E é por conta disso que todos os médicos estão se juntando para divulgar esses avanços, porque entre surgir um avanço e isso ser aplicado no nosso dia a dia, tem um hiato de tempo. Da nova categoria de medicamentos, a denominada proteína C ativada é utilizada para tratar casos de sepse grave, com alto risco de morte. A proteína C ativada, ao modular a resposta inflamatória e melhorar a oxigenação, diminui a mortalidade desses pacientes. No entanto, ela só reduz a mortalidade de pacientes mais graves. Portanto, é uma medicação que deve ser utilizada com extremo critério dentro de ambiente hospitalar e por pessoas que reconhecem esse subgrupo de pacientes onde essa medicação age e reduz mortalidade. Porque se sabe que se nós utilizarmos proteína C ativada para todos os pacientes com sepse grave, nós não teremos redução de mortalidade e teremos o surgimento de efeitos colaterais muitas vezes graves. Portanto, proteína C ativada hoje no Brasil é utilizada por centros com reconhecida experiência na utilização desse medicamento. Não há uma regra rígida que determine o tempo de duração do tratamento de um caso de sepse grave. Na média, um paciente com sepse leva 2 semanas de recuperação dentro da UTI e mais 1 ou 2 semanas dentro do hospital. Então é uma condição que exige uma recuperação lenta e, óbvio, por isso tem custos associados bastante elevados. Há casos em que, pós-tratamento no hospital, o paciente deve ser submetido a tratamento complementar, enfocando as sequelas que podem ocorrer. Pode haver uma disfunção muscular acentuada que necessite de fisioterapia. Alguns poucos pacientes precisam de cuidados, por exemplo, de diálise por algumas semanas, porque a sepse pode causar insuficiência renal que pode perdurar por semanas e eles vão precisar de um suporte de diálise. Mas a insuficiência renal tende a curar e voltar à função renal normal nas semanas seguintes. Há paciente também que pode necessitar de um apoio psicológico, dado o impacto emocional causado pela sepse, e de tratamento para depressão, quando identificada. Uma vez tratado e curado, o paciente que passou pela experiência da doença pode retomar suas atividades. É uma medida de atitudes que contribui para a redução de mortalidade. E a coisa mais gratificante é que esse paciente, uma vez recuperado, ele volta à sua vida absolutamente normal. Nós estamos combatendo uma doença com taxa de mortalidade extremamente alta, mas que quando nós temos sucesso, é muito gratificante saber que esse paciente pode levar a sua vida normalmente a partir de então. É um alívio para o paciente e para a sua família, que, aliás, cumpre um papel de apoio muito importante durante todo o processo. Mas, atenção! Especialmente quem já desenvolveu um quadro de sepse deve estar mais alerta se passar por um outro processo de infecção. Os pacientes que desenvolvem sepse, ao longo do tempo, eles têm uma queda da imunidade e da defesa do organismo secundária ao processo infeccioso, ou secundária à sepse. Portanto, ao longo das próximas semanas, esses pacientes se tornam um grupo de risco a novos processos infecciosos, a novas infecções e, portanto, podem ter outros
quadros de sepse grave. Cerca de 10% dos pacientes que curam de um processo infeccioso inicial e com sepse grave adquirem um novo processo infeccioso e podem vir a falecer de um novo episódio de sepse grave. O atendimento da sepse envolve uma equipe multidisciplinar e diversas especialidades, além de médicos intensivistas, infectologistas, etc. O treinamento de programas padronizados de combate à sepse tem eficácia, tanto em hospitais privados quanto em públicos. Realmente diminuiu o custo para o Estado, porque esse tipo de programa, ele organiza a assistência, né? Então, no país, nós temos mais de 50% de mortalidade em relação à septicemia. No estado do Paraná, essa mortalidade estava na ordem de 60%. Num período curto de tempo, nós temos aí cerca de 2 para 3 meses de projeto piloto, nós já reduzimos para menos de 50% essa mortalidade. Realmente é uma diminuição muito expressiva em relação ao curto espaço de tempo que nós temos aí aplicado esse programa. Então, realmente está se demonstrando que há uma eficiência nesse tipo de estratégia. É fundamental que todos tenhamos consciência do risco de sepse e que ela pode ocorrer dentro e fora do hospital. É necessário que as pessoas, assim, leigas, tenham a concepção de que as infecções podem produzir sepse. E essa doença, ela ocorre em qualquer lugar, mas geralmente o doente começa a passar mal, né, e são trazidos aos hospitais. É muito importante ficar claro que a sepse não é um problema exclusivo das UTIs. A sepse é uma condição que pode comprometer o paciente em outros ambientes, inclusive em casa. De uma maneira didática, nós poderíamos dizer que 1/3 dos pacientes com sepse adquiriram na comunidade, 1/3 adquiriram no hospital fora do ambiente da UTI e um outro terço adquiriram a condição na UTI. É óbvio que o paciente que adquire sepse dentro do ambiente da terapia intensiva, habitualmente é por bactérias muito mais resistentes, o que torna a condição ainda mais grave. Medidas preventivas são importantes e a maneira mais eficaz de prevenir a sepse é procurar evitar infecções, sejam elas adquiridas na comunidade ou no hospital. Quanto à prevenção da sepse, esse é um ponto muito importante. É óbvio que existem muitas condições de infecção em que não é possível você prevenir a ocorrência dela, mas na maioria das vezes medidas muito simples têm a capacidade de prevenir infecções, principalmente as adquiridas dentro dos hospitais. Estratégias simples como lavar as mãos, por exemplo, estratégias de educação dos profissionais de saúde para tomar medidas que impeçam a transmissão de bactérias de um paciente para outro, e isso tem sido feito de maneira exaustiva em todas as instituições hospitalares dentro do nosso país. É fundamental saber que ninguém pode estar alheio à sepse, que, aliás, pode estar mais perto da gente do que imaginamos. Embora nós tenhamos números alarmantes de sepse grave no Brasil e no mundo, as pessoas em geral não reconhecem isso como um problema maior. Existem várias situações e vários exemplos disso, de pacientes que morreram de falência de múltiplos órgãos e que a causa básica era a sepse. Só para nós exemplificarmos pacientes reconhecidos, nós podemos citar que o ex-presidente Tancredo Neves, o ex-senador Miguel Arraes, o ator que tradicionalmente fez o personagem de Super-Homem, o próprio Papa, foram exemplos de pacientes que desenvolveram quadros infecciosos, sepse grave e acabaram falecendo. O último exemplo que nos vem à memória é do ex-treinador da seleção brasileira, Tele Santana. Entretanto, como vimos, tem sido cada dia mais possível sobreviver à sepse. Mas a boa novidade é de que existe hoje, cada vez mais, formas de tratamento eficientes para poder reduzir essa mortalidade em pelo menos 20% a 25%, desde que esses doentes com pelo menos sepse grave, com pelo menos uma disfunção orgânica, sejam rapidamente reconhecidos pelo nosso sistema de saúde e iniciados essa terapêutica ainda dentro das primeiras 6 horas. É fundamental, portanto, o conhecimento adequado. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade, mas aproveite e já anote algumas dicas.
Instituto Latino-Americano de Sepsi, ILAS, fone 0 operadora 11 3721 6709. Site www.sepsisnet.org. Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo. Site www.iansp.sp.gov.br. Centro de Estudos em Emergência Médica e Terapias Intensivas, Hospital de Clínicas da UFPR, Universidade Federal do Paraná. Fone 0 operadora 41 3362 6633. Ouvidoria da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Fone 0800 644 4414. Site www.saude.pr.gov.br. Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Rio de Janeiro. Fone 0 operadora 21 2562 2010. Site www.hucff.ufrj.br. Associação de Medicina Intensiva Brasileira, AMIB. Fone 0 operadora 11 5575 3832. Site www.amib.com.br. Agora você já sabe como reconhecer os sinais de alerta da sepse e que é fundamental que o hospital também saiba como atender. É determinante identificar a doença em fase precoce e tratar de forma adequada e rápida. A meta é evitar até que o paciente chegue à UTI e que uma infecção não se transforme em sepse grave. Faça também a sua parte. Fique atento e informe também a sua família e seus amigos.